Amém. Vamos sentar, baixar um pouco a adrenalina. Eu confesso a vocês que, quando foi colocada a sequência de assuntos da administração desse período, que nós estamos passando agora, e eu escolhi esse daqui, Cresça Servindo, juro que depois eu fiquei pensando, e agora, José? O que eu vou falar? E eu confesso a vocês que eu comecei a orar sobre o assunto, e eu estava lendo um livro, pela segunda vez, Homens de Verdade. Para quem não leu esse livro, eu recomendo. Quando você começar o Guerreiros 1, você vai ganhá-lo, e recomendo imensamente que você leia esse livro. Se ele não falar com você, eu juro para você que eu pago o preço do livro para você. Porque não tem como você ler esse livro e não ser tocado. E quando eu estava lendo esse livro, e orando sobre este tema, Deus começou a falar comigo num dos capítulos. Eu falei assim, Deus, é isso? E eu comecei a perguntar para Deus se era isso. E eu comecei a perceber que cresça servindo. Como que nós crescemos servindo? Como que isso acontece? Como que eu e você podemos crescer em Deus, crescer na graça, servindo? E veio esse texto de João 3:22, é um texto um pouquinho longo, gostaria de ler com vocês. João 3:22, depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhes disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, da qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo é o que o atende e o ouve. Enchem-se de alegria quando ouve a voz do noivo. E esta é minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É um texto que mostra o término de um ministério, o começar de um término de um ministério e o começar de outro ministério. É uma transição, é o momento na história da humanidade onde se inicia uma transição. E a coisa mais impactante nesse texto é ver o coração de João Batista. Para quem não sabe, João e Jesus eram primos. Mas não andavam juntos, mas eram primos. Na sequência, por favor, o próximo slide. Nós temos o quê? Dentro desses versículos, temos a postura que nos mostra elementos que podem capacitar-nos como homens, a fim de que sejamos fiéis ao nosso chamado para cumprir o serviço de Cristo. O modelo que podemos aprender de João é um princípio chave. É uma atitude alegre e uma resolução humilde. João consegue, nesse texto,
passar exatamente esses 3 pontos. Os 3 pontos de um coração que realmente serve o Senhor. Ele não está servindo a si mesmo e ele não está simplesmente servindo os outros. Ele está servindo a Deus através da vida dos outros. Próximo, por favor. E o primeiro ponto é um princípio-chave, que é o quê? A vocação como um dom. Quem aqui entende que recebeu um dom de Deus? Quem aqui entende que isso é uma vocação? E o texto de João 3,27 diz: a isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. É por isso que é uma vocação como um dom, é um princípio-chave na nossa vida. Isso é um marco na nossa vida. Isso é um princípio que eu e você temos que ter. Nós não podemos andar nessa terra sem ter essa convicção que nós fomos chamados para algo. Próximo, por favor. João ensina que o homem deve contentar-se com o lugar e a provisão que o Deus soberano lhe confere. Com isso, ser fiel ao chamado particular dado pelo seu Senhor. Olha que interessante. Se somos bem-sucedidos, é dom de Deus. Todo mundo acha e concorda com isso. Porém, se termos menos sucesso, também é dom de Deus. Lembra do apóstolo Paulo? Eu sei ter muito e sei ter pouco. Posso todas as coisas. Hã? Amém. Ou seja, João não está nos ensinando que mesmo você sendo bem-sucedido ou não, tendo sucesso ou não, esta é a vontade de Deus. Nós temos um hábito de culpar tudo e todos quando nós não estamos indo bem. Ou é só eu faço isso? Acho um culpado. Mas se nós estamos indo bem, Deus está comigo. Mas Deus sempre está conosco. Em todos os momentos. Em todas as circunstâncias, é pela graça de Deus. Por isso devemos dar toda a glória a quem? A Deus. Sempre a Ele. Com essa compreensão, poderemos distinguir entre a ambição piedosa e a ambição ímpia. No mundo nós temos o quê? Se você é um cara bem-sucedido, tem um bom emprego, tem uma família maravilhosa, que nem sempre é uma verdade, é uma fantasia, mas você tem a BMW, uma casa bonita, você vive muito bem, confortável, viaja para o exterior, você é um cara bem-sucedido. Será que esse é o mesmo princípio que se aplica para Deus? Deus olha para a nossa propriedade, para os nossos bens, ou olha para o nosso coração? Ambição piedosa e ambição ímpia. Aonde está o meu e o seu coração? Devemos prover aqueles que estão sobre nossos cuidados. Quem que está sobre os nossos cuidados? Quem? Família. A primeira pessoa que eu tenho que prover se chama Patrícia Heller, minha esposa. Quem é a segunda? Betina Freitas Heller, minha família. Depois vem o resto da família.
tem outras pessoas envolvidas nesse contexto, mas Deus olha para isso. Qual é a primeira unidade que Deus nos dá de provisão? É a minha família. Depois nós vamos prover, sim, as demais coisas. Mas se eu e você não provermos a nossa própria família, cuidar dela, se protegê-la, guardá-la, algo está errado. Algo está errado. Eu vi uma história muito interessante, onde um pastor missionário estava discipulando uma pessoa no porão da casa dele, e em cima a esposa tentando controlar 3 crianças. Chegou no momento que a coisa passou do limite, ele pediu desculpa para a pessoa que estava sendo discipulado, e ele pegou e subiu. E o rapaz que estava embaixo contando a história pensou assim, agora ele vai pegar as crianças e vai matar as crianças. Mas sabe o que ele fez? Ele chegou na esposa, abraçou e beijou. Calma, meu amor, eu vou te ajudar. Ele proveu segurança para a esposa. Quando os filhos viram aquilo, eles ficaram mais loucos, mais empesteados ainda? Não, eles baixaram. Isso se chama provisão, cuidado. A esposa se sentiu amada e protegida. Eu e você fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados apenas para ser homens de sucesso lá fora. Nós somos chamados para ser homens de sucesso dentro do nosso lar. Sabe uma das frases, um testemunho rápido, que mais me impactou, que eu ouvi da minha filha, de 12 anos, a professora de balé dela, eu fiz balé com ela, dancei, certo? Só não estava com as vestimentas, mas eu dancei, confesso, um alemãozão duro dançando balé com a filha, mas a gente faz pelas filhas, né? Fazer o quê, né? E a professora de balé falou assim, nós queremos orar pelos pais, colocou os pais no centro e falou assim, fale uma coisa que você sente do seu pai. E cada criança foi falando. Chegou a vez da minha filha, ela falou assim, meu herói. Eu me arrepio até hoje, quando eu lembro. Porque eu parei, quando escutei aquilo, eu falei, aumentou mais a responsabilidade. Porque ela me olha como um herói. Essa é a provisão. Sem nós começarmos dentro da nossa casa, é em vão o nosso trabalho. Próximo, por favor. Se pudermos substituir a ambição egoísta pela ambição centrada em Deus, estaremos livres da inveja e do conflito. João entendeu o seu papel. O tempo todo ele estava preparando e depois direcionando as pessoas para que seguissem quem? Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus e Salvador. João não estava preocupado com o ministério dele. Ele sabia o papel dele. Ele sabia o que tinha que fazer. E ele seguiu neste papel até o final. E como que terminou a vida de João? Sem cabeça. Ele foi decapitado. Mas ele seguiu até o final. O projeto de Deus, a vocação de Deus. Próximo, por favor. O segundo ponto, uma atitude chave. Alegria. Por que alegria? João se alegra por poder ser fiel em seu chamado. Muitos sofrem por estarem sendo diminuídos. Mas João se alegra, pois entende seu papel dentro do plano de Deus. Ele se alegra. Olha o texto. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se
completa. Quando ele vê Jesus batizando e começando o seu ministério, o coração dele se enche de alegria, porque ele percebe que ele está cumprindo o seu chamado, que ele está cumprindo o dom que Deus lhe deu, que ele está cumprindo a vocação dele, que é preparar o caminho do noivo. Nós vamos num casamento e a gente acha aquilo lindo e maravilhoso, mas nós não vemos quem preparou o casamento, porque não foi o noivo nem a noiva, mas está tudo organizado, está tudo perfeito, e eu e você não sabemos quem organizou. Mal a gente vê eles ali na festa. E João entendeu o papel dele. Importa que eu diminua. Eu não sou relevante. O noivo sim é relevante. Próximo. Qual é a maior recompensa por servir a Jesus? É simplesmente a alegria de servir a Jesus. Essa alegria nos torna fiéis e úteis como servos de Cristo. João Batista se alegraria até em desatar as sandálias de Jesus. Ele se alegrava em fazer a vontade daquele que o chamou. E a minha pergunta para mim e para vocês é: nós estamos nos alegrando em fazer a vontade do Pai? Nós estamos? Nós estamos cumprindo isso? Nós estamos nos alegrando? Próximo, por favor. E o último ponto, uma resolução chave. Qual é? Humildade. Palavrinha difícil. A palavrinha difícil por quê? Porque a atitude é difícil. João se recusou a competir com Jesus ou ter inveja dele. Como ele foi mais longe, declarou: é necessário que ele cresça e eu diminua. A humildade acompanha aquele que serve a Jesus. A humildade tem que fazer parte da vida daquele que serve a Jesus. Por nossa natureza, queremos sempre que nossa relevância aumente. Essa atitude de autoexaltação está no coração de todo pecado. Nós sempre queremos ser exaltados. Nós gostamos de ser exaltado. Eu gosto de ser exaltado. Só que todas as vezes que isso acontece, eu olho para a cruz. Eu não posso me exaltar, porque não sou eu que tem que ser exaltado, mas é Cristo, que habita em mim, que me chamou, me deu a alegria de servi-lo, e eu tenho que ter essa humildade de saber o meu papel dentro do reino dele. O próximo, por favor. A humildade é uma graça gloriosa, a chave para a verdadeira grandeza. A W. Pink diz: a humildade não é fruto de um cultivo direto, mas sim um subproduto. Quanto mais tento ser humilde, menos alcanço a humildade. Mas se estou realmente ocupado com aquele que era manso e humilde de coração, se estou constantemente contemplando sua glória no espelho da palavra de Deus, então serei transformado de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A nossa humildade aparecerá quando eu e você nos colocarmos no papel devido, de olharmos para a cruz, para aquele que nos chamou, por aquele que nos chamou para a boa obra. Próximo. A W. Tozer diz: a verdadeira humildade é algo saudável. O homem humilde aceita a verdade sobre si mesmo. Ele acredita que, em sua natureza caída, não habita nada de bom. Ele reconhece que, longe de Deus, ele não é nada, não tem nada, não sabe nada e não pode fazer
nada. Mas esse conhecimento não desencoraja, pois ele também sabe que em Cristo ele é alguém. Eu e você, em Cristo, somos alguém. Primeiro, somos filhos dele. Segundo, somos pertencentes na obra dele. Nós só nos tornamos alguém porque nós entendemos quem é Deus. É por isso que os maiores servos de Deus sempre foram pessoas humildes. Moisés, Davi, João Batista, Paulo. Paulo é o cara que mais me impressiona. Sinceridade, eu não sei se teve alguém depois de Paulo tão sábio, tão inteligente e tão humilde. Não sei, sinceridade eu não sei. Mas Paulo era Paulo. Paulo era Paulo. E ele soube o seu papel dentro do reino. Ele entendeu o seu chamado. Ele entendeu para que ele foi chamado. E ele não era pouca coisa antes de se converter, antes de ter um encontro genuíno com o Senhor. Conclusão: crescer servindo diz respeito não o quanto somos homens de sucesso, ou quanto somos importantes e relevantes nesta sociedade, mas como nos comportamos perante o chamado que é dado por Deus. Deus nos chama a carregar sua imagem no mundo, tanto no tipo de homem que somos, como no trabalho que fazemos em seu nome. Quero dar um breve testemunho desse último ré que eu estava servindo. Está aqui a família, quase completa, família 3. Fico feliz em vê-los aqui. E quando eu estava servindo, eu não escolhi o que eu ia fazer, eu fui chamado para fazer, e eu fiquei muito feliz em ser chamado. E eu já tinha preparado essa mensagem, Deus já tinha me dado. E durante o período que eu estava servindo e vendo os meus outros irmãos servindo, e vendo eles sendo tocados e transformados, Deus foi falando comigo, e foi mostrando exatamente isso. Entenda o que você está fazendo. Entenda o seu papel nesse REC. E ali eu pude ver que eu tinha que diminuir cada vez mais. Por que eu tinha que diminuir cada vez mais? Para que Cristo crescesse. Crescesse aonde? Na vida deles. Eu estava ali apenas como um instrumento de Deus, assim como meus outros irmãos que estavam servindo. Mas para que Deus fosse exaltado na vida deles, eu tinha que colocar no meu devido lugar. Apenas servir. Apenas estar no meu devido lugar e atento para aquilo que Deus falava. Atento para aquilo que Deus instruía nos próximos passos. Confesso que eu tentei ao máximo ser essa pessoa. Espero ter conseguido. Mas esse momento de estar servindo me ensinou em cima deste texto. O meu papel, a minha vocação como um dom naquele momento. A alegria, a felicidade de estar servindo. Não servindo a homens apenas, mas servindo a Deus. E sendo humilde o suficiente de não atrapalhar o que Deus queria fazer. Porque eu confesso a você que se eu entrasse no meio, eu ia atrapalhar. E eu não fiz isso, graças a Deus. E eu pude ver a vida desses homens transformados. Eu vi eles chegando e eu vi eles saindo. Não eram os mesmos. E eles sabem disso. E eu sei que cada um que passou pelo REC sabe disso. Que houve 2 momentos, quando você chegou e quando você saiu. E nas conversas com os irmãos que estavam servindo,
Ali nesse REC, eu escutava a mesma coisa. Houve o momento nosso de chegada na sexta-feira à noite e o nosso momento de chegada na segunda à tarde. Nós estávamos transformados também. Porque nós entendemos o nosso papel, que era apenas servir. Servir com alegria e humildade, para que Cristo seja exaltado. Então, se eu e você queremos crescer servindo, comece se diminuindo. Devemos começar nos colocando no nosso devido lugar. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Mais um, por favor. Senhor, eu recebo meus dons, o meu chamado de Ti. Minha alegria é servir a um grande Senhor como Tu. Eu me humilho para cultivar e guardar, para que Jesus seja exaltado em minha vida. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Esse texto fala sempre comigo. Eu quero ouvir isso de Jesus. É o meu desejo. Foste fiel no pouco. Mas qual é o pouco? Não sei. Naquilo que Deus me colocar para fazer, me colocar no meu devido lugar e servi-lo. Para poder ser encontrado nesse texto, escutar o Senhor me chamando. Creio que eu e você temos que alimentar isso dentro de nós. Amém? Perguntas. Gostaria que vocês na mesa perguntassem isso. Você pensa no retorno do nosso Senhor? Eu penso. Todos os dias. Eu penso todos os dias no retorno do nosso Senhor. Você usa os dons que o Senhor te deu? Vocês levantaram as mãos que receberam dons. Você está usando? Você se alegra em servir o Senhor? Isso te traz alegria? Você se considera humilde? Qual humilde? Aquele que fala, eu sou humilde, ou aquele que entende o seu papel? Não quero dar os spoilers. Como você lida com o sucesso? É algo complicado para você? Como que é isso? Eu acho que é um momento que nós temos de conversar na mesa, pontos importantes a serem discutidos. E eu gostaria que nesse momento nós fizéssemos isso. Em cima da ideia de eu diminuir para que ele cresça. Amém?
A gente fica muito feliz de poder ter esse bate-papo aqui toda segunda-feira, onde a gente pode se ajudar a crescer. Eu queria convidar vocês aí a irem encerrando o tempo de vocês juntos na mesa. Faz a sua oração aí na mesa para a gente poder voltar aqui e orar junto, tá bom? Queria encerrar hoje aqui com vocês com algumas ideias, tá bom? Então presta atenção para a gente ir fechando junto aqui. A primeira ideia para a gente fechar aqui é que é importante sim que você cresça. Essa reunião é para isso, tá bom? Nós estaremos aqui toda segunda-feira porque é importante que você cresça, tá? Então fala pro cara que está aí do seu lado, é importante que você cresça, cara. Eu quero que você cresça. Pode falar. É importante que você cresça, eu quero que você cresça. Tá bom? Isso é importante. Isso é importante. Outra coisa que a gente aprendeu hoje, é muito legal, é que o sucesso do outro não precisa ser meu fracasso. O sucesso do outro é meu sucesso, a alegria do outro é a minha alegria, o crescimento do outro é minha vitória, é meu crescimento. Então, que a gente não tenha medo de celebrar as conquistas das pessoas que estão do nosso lado. Tá bom? Vamos lá. Você sabe que a gente tem uma linha mais ou menos aqui de crescimento. Se você não sabe, eu quero falar. Uma delas, se você não pertence a igreja nenhuma, se você está junto da gente aqui, uma das coisas que a gente gostaria que você crescesse é que você estudasse a Bíblia com a gente. E a gente trabalha isso num nome, a gente chama isso de discipulado, de se tornar discípulo de Jesus. E nós desejamos que você cresça, cara. Então, se você está vindo pela primeira vez... Eu não estou vendo. Esse é o jantar, isso. O que é 5 de novembro? Não adianta falar para mim, o que é 5 de novembro? Ok, tá bom. Não é que o pessoal fica falando, não consegui entender. Então vamos lá. Aqui no banner, deixa eu fazer um parêntese. Aqui no banner está dito que o jantar é 5 de novembro. Não é 5 de dezembro. Tá bom? 5 de dezembro você está convidado a participar com a gente. Então vamos voltar. Olha só, se você ainda não começou o teu discipulado, tem bastante gente hoje visitando a gente, cara, conversa com alguém da sua mesa, porque o nosso desejo é que você cresça. Então vem estudar a Bíblia com a gente para crescer, cara, para ser como o João Batista, tá? Para ser como Jesus. Então esse é o nosso primeiro convite. Agora olha só, não termina no discipulado. Quando a gente se torna alguém que é discípulo de Jesus e fica integrado na igreja, o nosso próximo convite para você é que você venha fazer o REC com a gente, cara. Que você venha se tornar um legendário com a gente. Dá um novo passo de crescimento, tá bom? Então fica atento, porque para esse ano já foi. Mas ano que vem tem mais, tá bom? Então, nós queremos que todo mundo seja legendário. Porque lá é um ambiente de transformação e Deus vai falar com você. Tá bom? Então mira isso aí para o teu crescimento no próximo ano. Depois do legendário, o que a gente faz? Guerreiros. É um outro trabalho de estudo bíblico aqui com os homens da igreja. Tá bom? Então para nós é importante que você cresça. Se você é legendário e ainda não chegou no Guerreiros, fica atento. O ano que vem nós vamos ter mais guerreiros. Vai abrir uma turma de guerreiros ainda esse ano. Se não me engano, essa semana ou semana que vem está abrindo turma ainda de guerreiro, tá? Mas não vai dar para todo mundo esse ano. Então, fica atento ano que vem, porque importa que você cresça, cara. Tá bom? Tá?
Mas eu queria terminar falando outras coisas para você. Nós falamos de serviço. E crescer servindo significa o seguinte: não importa agora, sem brincadeira, não importa o tempo de maturidade espiritual, de convívio que você tem com Jesus, você pode colaborar com essa reunião. Sabia disso? Tá bom? Isso aqui é uma reunião de homens para homens. Então você pode ser útil, cara. Uma das coisas que a gente está falando aqui é, sim, tem lugar para você. Tá bom? Tem lugar para você na recepção, tem lugar para você na hora de servir as comidas aqui, preparar esse ambiente de comida toda semana. Tem lugar para você aqui, ó, atrás de computador, atrás das câmeras para ajudar a gente nas filmagens e tomada de imagens. Tem lugar para você para tocar com a gente na banda. Tem lugar para você. Então, uma das perguntas era, você usa os dons que Deus te deu? Cara, põe para usar. Tá legal? Põe para usar, dá, tá bom? Por exemplo, eu vou quebrar o cara agora. Joel Júnior cantou quinta-feira passada no culto com a gente, irmão. Olha lá. O cara estava cantando lá. Entendeu? Olha só, tem lugar para o Joel cantar com a gente, tem lugar para você tocar com a gente. Vem para cá servir, porque tem lugar para você. Tá legal? Aqui nas mesas tem lugar para a gente, tem lugar, vem servir, tá legal? É claro, em alguns ambientes, a gente vai pedir que você tenha uma estrada maior com Jesus, tá? Para liderar aqui o bate-papo de uma mesa, talvez você tenha que ter um pouquinho mais de tempo com Cristo Jesus, mas tem lugar para todo mundo servir, você é importante aqui nesse lugar, ok? Tá bom? Então, lembra, guarda isso e vem servir junto com a gente. Atenção, eu sei que eu estou agora enrolando demais, mas começa a guardar na tua agenda quando é que o Legacy volta o ano que vem. Tá bom? Então, o ano que vem, primeira segunda-feira de fevereiro, nós estaremos juntos aqui. Tá legal? Então, nós vamos tirar aí o nosso tempo de férias. Dezembro, janeiro, primeira segunda-feira de fevereiro, nós vamos estar juntos aqui. Tá bom? Para a gente retomar, 6 de fevereiro. E só para fechar, o que é isso aqui? Essa é a reunião de um ministério de homens, tá bom? Legendários fazem parte, é um evento, é um momento dos homens da igreja, guerreiros fazem parte desse movimento, mas o Legacy é o ministério dos homens da igreja. Essa aqui é a reunião semanal desse movimento de homens, e você faz parte e queria que você trouxesse mais gente. Tá legal? Só para você lembrar disso, tá bom? A gente vai orar agora, para terminar isso tudo. Sei que a gente já passou um pouquinho da hora, que eu falei muito. Então eu peço perdão para vocês. Mas eu queria orar, sabe por quê? Porque, cara, hoje foi uma paulada no nosso coração esse negócio. Não é? Da gente poder ter, assim, a motivação certa e entender que importa mesmo é que Deus faça a sua obra. Se o outro vai crescer mais do que eu, amém. Se o outro vai fazer coisas que vão ganhar mais notoriedade do que eu e você, amém. O importante mesmo é fazer aquilo que Deus nos pediu para fazer. E Deus vai usar você e vai usar o outro. É assim que a gente precisa ter o nosso coração, tá? Diante de Deus. Usa o dom, o talento, a tua vida para a glória de Deus, do jeito de Deus. E o resultado, mais, menos, isso é coisa de Deus, não é minha nem sua. Tá bom? Então vamos colocar isso agora diante de Deus, porque isso é sério, é importante. Tá? A gente precisa aprender a viver assim. E essa é uma palavra forte para a gente hoje. Vamos colocar isso diante de Deus para Ele nos ensinar. Você vai sair daqui? Cara, vai viver essa senha, essa semana aí. Coloca em prática, tá bom? Esse é o nosso desafio essa semana. Bom, a gente já orou de joelho lá no começo, então agora você levanta, tá bom? Fica de pé. Para a gente orar junto. Tá? E olha, se foi com você, a gente vai agora fechar os olhos, tá bom? Se foi com você, cara, é você e Deus, você estende as tuas mãos assim na direção do Pai, de dizer, ó Deus, na verdade eu estou querendo entregar meu orgulho, meu ego, e quero viver do teu jeito.
Quero aprender com o Senhor, tá bom? Faz esse gesto, se isso foi algo que Deus falou com você hoje. E aí é o Espírito que falou com cada um de um jeito. Você sabe se isso é para você? Fala com Deus e coloca agora, faz o teu ajuste de vida com o Senhor, tá bom? Vamos lá? Deus querido, eu quero agradecer por esse momento da gente nessa noite. Obrigado por tantas pessoas hoje que nos visitaram, vários deles vindo do último REC. A gente quer agradecer por esse movimento de transformação que a gente viveu. Obrigado também porque alguns vieram até dos cultos de ontem, quando a gente falou dessa reunião. Mas Deus, nós queremos agradecer porque tem sido um movimento esse ano que está abençoando a gente, que está ajudando a gente a crescer, uns com os outros aqui. Quero te agradecer pela vida dos meus irmãos. Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe cada um e que todo mundo cresça diante do Senhor. Cresça como homem, cresça como cristão, como um homem de Deus nessa terra, dentro dos seus casamentos, dentro do seu trabalho, no seu ambiente social, dentro da igreja. Ó Deus, levanta um exército teu de homens maduros, homens sérios contigo, humildes de coração, para que a tua obra avance e não a gente avance. Para que o Senhor faça a tua obra do teu jeito e a gente seja só feliz por participar daquilo que o Senhor está fazendo. Então traz agora um sentimento correto diante da gente, de depor o nosso orgulho agora. E a gente pede perdão, Deus, por agir tantas vezes de maneira errada. Que a gente tenha uma imagem de nós mesmos equilibrada em Cristo Jesus. Nós somos amados, somos perdoados, somos filhos de Deus, com dons e capacidades para servir, e nós somos iguais aos outros que o Senhor também salvou, que o Senhor também quer usar. Então usa a nossa vida do teu jeito, para a tua glória. E abençoa os nossos irmãos, para que eles continuem crescendo, para participar dos teus projetos, Deus, da tua maneira, da maneira que o Senhor sonhou. Importa que o Senhor e a tua obra cresçam, e que nós, de mãos dadas, avancemos para fazer a tua vontade nessa terra. Abençoa cada um aqui. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.